Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Mulheres no sistema. Oi, Ana Paula, tudo bom? Oi, Dani, já entrou? Que bom. Oi, Oscar. Estou fixando aqui nosso tema da live. A nossa convidada, Daniela Lustosa Marques de Souza Chaves, já entrou. Oi, Érica, eu vou convidá-la. Só um minutinho. Aqui. Tentando, vamos ver a conexão. Oi, Dani. Oi, Patrícia. Oi, Pati, tudo bom? Que Tudo bom bom te ver. ver. É. Vou me ajeitar só aqui mais uma vez, né? Porque por mais que eu me ajeite, depois fica errado. Eu não sei o que eu faço de errado. Que bom te ver, Dani. O prazer é meu. Estou vendo aí o pessoal entrando para a gente conversar hoje sobre as mulheres no sistema de justiça, né? Assunto importante. Mas muito prazer, viu? Participar junto com você, que é uma pessoa muito querida, e participar junto à Matra 12. Sim, hoje eu vou fazer a introdução que eu sempre faço e dizer para registrar na live, porque depois que sai do Instagram, hoje eu vi que as lives elas ficam nos vídeos do Instagram e depois elas vão para o YouTube. Então, para registrar, deixar registrado que hoje é dia 17 de novembro de 2020. A nossa live de hoje acontece às 20 horas. Mulheres no Sistema de Justiça. A nossa convidada é Daniela Lustosa Marques de Souza Chaves, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte. Eu estou vendo que entraram vários colegas aqui, a Viviane, viu Luciana Taide, não sei se você conhece ele, Conheço. vi a Érica, a Andréia, o Oscar, e na medida em que forem entrando aqui, eu vou tentando registrar a presença de cada um. Para iniciar a nossa live, quando eu estava tentando me enfronhar e analisar um pouco o assunto, eu encontrei algumas palavras que a ministra Carmen Lúcia disse durante a primeira sessão plenária que ela presidiu como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela falou o seguinte: há sim discriminação, mesmo em casos como os nossos, de juízas que conseguimos chegar a posições de igualdade. Há sim discriminação contra nós, mulheres, em todas as profissões. E é o fato de continuar a ter discriminação contra a mulher que nos faz precisar ainda de determinadas ações positivas. Temos uma sociedade extremamente preconceituosa em vários temas, racista em vários temas, e no caso da mulher, muito preconceituosa. Se fosse igual, ninguém estava falando. E para mim, essa parte final dela diz tudo. Se fosse igual, ninguém estava falando. Então, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da primeira vara do trabalho de Lages, Santa Catarina, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra, junto com a nossa convidada, Daniela. Vou fazer aqui, como sempre faço, a apresentação formal da nossa convidada, é a juíza Daniela Lustosa Marques de Souza Chaves. Ela é do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte, doutoranda em Direito Constitucional na Unifor, conselheira da Anamatra, vice-presidente da Amatra 21, que é no Rio Grande do Norte, é integrante da Comissão Permanente Anamatra Mulheres. Feita a sua apresentação mais formal, eu vou ler agora, Dani, umas palavras da nossa presidente, Noêmia Porto, que ela pediu para passar para você. Obrigada. Ela diz assim: juíza Daniela Lustosa Marques de Souza Chaves, ou, para carinhosamente resumir, Dani.
Magistrada por vocação, sempre nos lembra da importância da governança dos juízes no Poder Judiciário, correta nas palavras e no agir, ciente do papel que cabe à magistratura, sua postura crítica, seu olhar aguçado, mas ao mesmo tempo seu modo compreensivo e fiel de lidar com as demandas coletivas que são próprias do movimento associativo, conquistam e geram respeito dos colegas. Além de tudo isso, é a Dani sensível às causas que envolvem os enigmas da igualdade. Uma mulher estudiosa e que, com suas leituras e pesquisas, mostra o compromisso com a visibilidade da distância que ainda nos separa de uma sociedade e de um judiciário que realmente pratiquem e incorporem os primados da igualdade de gênero. Dani, de muitos papéis, e Dani, amiga. Tem sido um prazer conviver e aprender com você. E essa parte eu copio, Dani. Para mim, tem sido um prazer conviver e aprender com você, minha amiga. Muito bem-vinda aqui à live da Amatra 12. Eu te agradeço muito aqui estar presente. As suas palavras vão ser muito importantes. E você tem a palavra agora. É complicado, né, Paty, começar assim para conversar depois de tantas palavras carinhosas, tantas palavras bonitas, tanto da presidente Noêmia como suas. Eu quero dizer que sempre foi um orgulho integrar, mesmo que como associada e filiada à Ana Matra, e agora nessa gestão está sendo um orgulho participar junto com colegas tão honrados, assim, e dentre eles você e a presidente Noêmia. Eu fico realmente muito sensibilizada com essas palavras e novamente agradeço a Matra 12 e a você e aos integrantes da Matra 12, muitos que eu conheço pessoalmente, tenho muito carinho por vocês. Nós vamos falar sobre um tema realmente sensível, um tema difícil, porque ainda causa antipatia, mas é um tema que nós precisamos falar sobre. São aquelas questões que não podem ficar guardadas, precisamos ter um tempo e um olhar para essas questões e precisamos falar, discutir, dialogar, principalmente escutar mais do que falar. Muito obrigada pelo convite. Dani, então vamos partir agora logo para a primeira pergunta e ao longo delas a gente vai debatendo e vamos evoluindo na nossa conversa aqui. A primeira delas, que foi a que mais me impacta e a que mais me causou, a princípio, reflexões e questionamentos internos, é a seguinte: quanto mais alto, quanto mais elevado a posição na carreira, menor o número de juízas mulheres, ou melhor, de mulheres juízas. Menor o número de mulheres juízas. Nós temos um número reduzido de ministras, de desembargadoras, e também isso acontece em cargos e lugares de fala e de representação, como em comissões, escolas judiciais, associações de juízes. Nós temos agora na Ana Matra a nossa presidente, a Noêmia, que é uma mulher, mas há 20 anos nós não tínhamos uma mulher que estivesse na presidência da Ana Matra. Na MB, se eu não me engano, a Renata Gil é a primeira mulher. E à medida que os cargos vão se tornando mais elevados e mais importantes, lugares de decisão, as mulheres vão desaparecendo, as mulheres vão deixando de ocupar. Por que isso acontece? Bem, os estudos mostram, Paty, que existem duas esferas de ambientes para que nós convivamos. Nós temos a esfera pública e a esfera privada. Ao longo do tempo e ao longo de muito tempo, os espaços destinados às mulheres, como a gente sabe, eram espaços de cuidado,
restritos ao ambiente privado, ou seja, o lugar da mulher sempre foi o lugar da esfera privada, cuidando de família. E quando não integrava uma família dela, não estabelecia uma unidade familiar própria, ela continuava cuidando da família agregada, dos pais, dos tios, sempre restritas às tarefas de cuidar. E aí nós temos um espaço público, o espaço da política, da ação política, que era sempre e é ainda muito preenchido por homens. Decisões e exercício de poder relacionados a homem, tarefas de cuidado relacionadas às mulheres. Então, não é só no sistema de justiça, e aí falando de sistema de justiça envolvendo a advocacia, a defensoria pública, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário. E nas esferas dos segmentos de trabalho em geral, a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres é dificultado por várias barreiras. As mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho e essa divisão sexual do trabalho para determinadas tarefas, relacionando-se mulheres para tarefas de cuidado, enfermagem, magistério, evoluiu para médicas e homens para as tarefas de o exercício de poder, política, Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo. E esse exercício bem segmentado faz com que as mulheres tenham dificuldades. Quais são as dificuldades? Elas começaram a ingressar no mercado de trabalho? Sim, mas passaram a enxergar e a conviver com algumas dificuldades que os estudiosos denominam através de metáforas. Você vai lembrar, porque essas já estão mais comuns de se falar, do teto de vidro, e aí nós encontramos o labirinto de cristal, o solo pegajoso e as fronteiras de cristal. À medida que você vai estudando, você vai encontrando tipologias ou metáforas para tentar explicar o fenômeno que exclui as mulheres dos poderes do exercício de decisão e poderes de gestão. Então, nós temos aí o teto de vidro, que são aquelas barreiras invisíveis que dificultam a ascensão das mulheres a essas posições. Vamos para o Poder Judiciário. Nós temos mulheres com maior amplitude no início da carreira, porque isso é facilitado pelo ingresso através do concurso público. E aí nós temos ótimas, excelentes jovens na faculdade e essas mulheres, essas jovens ou essas mulheres se conduzem para conseguir uma vaga nesse Poder Judiciário através de um concurso público e tem sucesso. Aí na base nós temos essa possibilidade para as mulheres. Porém, à medida que vai evoluindo na carreira, elas encontram determinadas barreiras invisíveis que nós chamamos de teto de cristal. Além disso, e aí, mais para as posições de gestão, também as mulheres, no lugar de seguir uma linha reta, que é aquela definição, uma reta entre dois pontos, nós entramos num labirinto muitas vezes. Um labirinto de cristal também, de paredes invisíveis. Por quê? Porque quando nossos colegas homens, por exemplo, no Poder Judiciário, têm alguma facilidade pelo suporte familiar e aí conseguem seguir uma linha reta para almejar uma determinada conquista profissional, nós mulheres entramos naquele labirinto de Teseu e o Minotauro e evoluímos um pouco, temos um avanço, depois temos um retrocesso, demoramos muito mais a alcançar este ponto, este objetivo profissional do que nossos colegas homens. Esse é o labirinto de cristal. O solo pegajoso é aquele que deixa a mulher ocupando trabalhos precários, finca a mulher naquele determinado solo e ela não consegue também evoluir. E aí nós temos a última metáfora que, pelos estudos, nós conseguimos descobrir, que é importante para nós, que se chama fronteiras de cristal. O que é isso, fronteiras de cristal? De certa forma, eu relaciono
com o fenômeno das renúncias às promoções, que nós, e muitos colegas juízes, e esse fenômeno também está envolvendo vários segmentos, tanto da Justiça Federal como do Ministério Público Federal, passam, que é aquele que diz o seguinte: eu não vou me promover porque eu vou abandonar um local geográfico no qual já estou totalmente adaptada. E aí nós nos deparamos com as dificuldades das fronteiras de cristal. Em resumo, esses são alguns sinais do que nós encontramos de dificuldades nas mulheres no exercício de poder e para evoluir na carreira. Porém, eu chamo a atenção a algo muito importante. Nós estamos falando de um segmento de mulheres que já ingressou na faculdade, que teve a oportunidade de fazer um concurso público, e que é um segmento que nós precisamos considerar privilegiado, porque, apesar de sofrer todos esses reveses e ainda sofrer discriminações veladas ou não, estão ocupando posições que muitas mulheres não terão condição de assumir um dia. Portanto, para falar sobre um tema que envolva mulheres, nós temos sempre que nos lembrar da necessidade da visão interseccional, que envolva o olhar sobre mulheres, de acordo com raça, de acordo com gênero, de acordo com classe, e saber que, tá bom, nós conseguimos, nós sofremos ainda essa discriminação, mas existe um significativo número de mulheres na sociedade que sequer chegam até aí onde nós chegamos. É importante essa visão, esse olhar mais crítico também das questões relacionadas às mulheres. Sim, com certeza. E Dani, eu quero te pedir, assim, o Luciano ali atrás botou metáforas importantes, e sem dúvida nenhuma são sim. E para muitos que nos assistem aqui, são as primeiras vezes que eles ouvem essas metáforas. Se você puder repetir pelo menos só, não precisa de novo falar sobre elas, obviamente, senão a gente não segue adiante, mas falar de novo. Qual é a denominação que dá a cada uma delas? Porque elas são muito significativas e elas mostram para a gente, de fato, o que nos impede de galgar e ascender, por vezes, postos maiores na nossa carreira. Quais seriam, então? Ah, que bom que você tocou novamente sobre o tema. Eu não quis exaurir, mas realmente é importante, é significativo que a gente pense o seguinte: esse tema é estudado por pessoas que se dedicam a isso, a esse estudo científico no mundo todo. E aí, nós encontramos, ao longo das pesquisas que fizemos sobre a temática, metáforas que há 2 anos atrás, por exemplo, eu não as conhecia. E são importantes para explicar esses fenômenos. A primeira, e a mais tratada, inclusive no mundo corporativo, se chama teto de vidro. O teto de vidro é aquela barreira invisível que dificulta a ascensão feminina aos postos de maior hierarquia, aos postos de comando, de maior poder decisório. Esse é o teto de vidro, que existe, inclusive, na advocacia, no Ministério Público, em todos os segmentos de justiça, a gente pode ver essa questão do teto de vidro e no mercado de trabalho em geral. A outra metáfora que eu acho muito bacana e também é da administração e do desenvolvimento corporativo e elaborado nos Estados Unidos, porque lá eles trabalham e lidam muito com metáforas, é o labirinto de cristal. O labirinto de cristal é ótimo para a gente ver, olha, o colega segue uma linha reta, a distância reta entre os 2 pontos para alcançar determinado objetivo. Nós entramos literalmente em um labirinto. Por quê? Porque
com exceções, mas é um percentual pequeno, aquelas tarefas de cuidado todas são dedicadas às mães. As mães e as mulheres, não necessariamente mães, mas as mulheres têm cuidado com os pais que estão doentes, os idosos da família, os sogros até, os filhos, enteados, e muitas vezes tarefas escolares, médicos, a gente também se apropria dessa função, às vezes também, e outras os homens, nossos colegas não colaboram, nossos companheiros. E aí, no lugar de nós seguirmos uma distância entre dois pontos, uma reta, Paty, a gente vai entrar naquele labirinto e vai demorar muito mais para conseguir alcançar determinadas posições, às vezes até mesmo renunciar, ou seja, recuar no caminho, para que em uma outra oportunidade a gente possa avançar. As fronteiras de cristal também, eu descobri tentando estudar esse fenômeno da nossa renúncia à promoção, que eu não fiz, mas muitas colegas fazem. E hoje em dia, até os homens, algumas vezes em menor número, estão fazendo. Que é são aquelas barreiras geográficas para o trabalho da mulher. Não necessariamente apenas no Poder Judiciário. Se você está trabalhando em uma determinada empresa e a empresa quer te promover, você tem que trazer para casa essa discussão. Se você for casado e tiver filhos ou tiver pais, você vai trazer todo mundo para a discussão para ver se você consegue apoio e romper aquela fronteira geográfica. A promoção não é para aquele lugar onde você já estava, é para um outro estado. E muitas vezes as mulheres, mercado de trabalho em geral, decidem não assumir um novo posto por conta dessas dificuldades que encontra para a organização familiar. E o solo pegajoso é justamente como o próprio nome diz, você não consegue sair daquele lugar, você se finca naquele lugar, você se ancora naquele lugar do solo, porque você não consegue sair de posições precárias destinadas às mulheres no mercado de trabalho e não consegue sair, se descolar das tarefas de cuidado que são vinculadas às mulheres. Então, são metáforas muito utilizadas para explicação dessas dificuldades, dos fenômenos que envolvem as mulheres e sua dificuldade de ascensão ou de evolução na carreira, de prosseguimento na carreira, não só no sistema de justiça, mas no mercado de trabalho em geral. Então, respondendo até uma pergunta que foi feita aqui pela... Desculpa, eu esqueci o nome dela, mas ela é responsável pelo Instagram Cala a Boca Já Morreu. Ela perguntou se as fronteiras de cristal é só para os cargos públicos. Pelo que eu entendi, todas as metáforas se aplicam tanto a cargos públicos como a empresas privadas também. Isso, todas as metáforas. E elas nascem, muitas vezes, no estudo do mercado corporativo. Administração, Estados Unidos, que se utilizam muito de metáforas, mas isso é para o mercado de trabalho em geral. E aí, cada um persegue e aplica as metáforas no horizonte do seu objeto de estudo. E isso nós podemos aplicar nas funções públicas, de serviço público em geral. A responsável pelo Instagram Cala a Boca Já Morreu é a Denise, ela acabou de colocar. Desculpa, Denise. Eu já conversei com ela algumas vezes, mas agora, na hora que eu fui falar o nome dela, eu esqueci. E a Érica disse aqui o seguinte, ó. Sinto que já passei por todas elas e nem sou mãe ainda. E, de fato, isso não tem nada a ver com ser mãe ou não ser mãe, ou ser responsável por... Pode não ser mãe, mas ser responsável por crianças. E você falando, Dani, foi possível, assim, na medida em que você fazia a exposição de cada uma das metáforas, eu consegui me identificar em cada uma delas em algum momento da minha vida. E eu acredito que cada uma de nós aqui que ouviu o que você colocou, as metáforas que você
explicou aqui, também pôde se encontrar, né? E pôde perceber que a gente se encaixa em isso, daí é muito importante, por isso que eu pedi para você repetir. Aí eu vou passar para a segunda pergunta, tá? A minha mãe botou eu também, tá? Agora eu também lembrei de você, mãe, em um dado momento aqui. Eu vou partir para a segunda pergunta. Na Justiça do Trabalho, o número de mulheres é um número de mulheres significativo, de mulheres juízas, e esse número cresceu ao longo dos anos. Em 1988, nós representávamos 37%. Em 2019, passamos a representar 50,5%. Bom, diante disso, existe sempre a colocação de que a Justiça do Trabalho é um ambiente propício e favorável às mulheres diante do grande número de mulheres que existe na Justiça do Trabalho. Isso em comparação a outros ramos do Poder Judiciário, a própria Justiça Federal Comum, se pode assim dizer, e a Justiça Comum, de fato. Por que você acredita que isso acontece? Por que você acredita que na Justiça do Trabalho a gente tem um número maior de mulheres do que em outros ramos do Poder Judiciário? Bem, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, mas eu nunca parei para investigar cientificamente essa questão. E aí, como eu estou investigando outros fenômenos, eu aproveito e faço uma investigação leve, explorativa, com alguns atores que eu vou conhecendo e vou indagando sobre isso, sobre o fato de, na Justiça do Trabalho, nós temos mais mulheres do que nos segmentos do Poder Judiciário, na Justiça Comum e na Federal Comum, e mesmo no Ministério Público Federal. Algumas hipóteses podem ser levantadas, mas eu repito, não são hipóteses testadas ou investigadas cientificamente. Uma primeira hipótese é o fato de que talvez tenha coincidido com o aumento da mulher no mercado de trabalho ou o maior ingresso das mulheres em universidades ou faculdades de direito e a saída dessas mulheres dessa faculdade para o grande número de oferta, ou seja, a expansão da Justiça do Trabalho no país. Então, nós tivemos uma fase que talvez possa ter coincidido o avanço da mulher ao mercado de trabalho, o avanço da mulher nas faculdades de direito, a conclusão destes cursos de direito, porque eu já disse, as mulheres têm muito sucesso nas faculdades, são muito dedicadas, e a expansão, um momento de expansão da Justiça do Trabalho, que em determinada parte de sua existência ofereceu muitos postos para membros do Poder Judiciário na condição de juízes e juízas. Então, talvez esse seja um fator que merece investigação. É até um tema bom para que os interessados, os estudiosos, se debrucem e trabalhem. Um outro ponto que aí eu investiguei em conversas, umas entrevistas preliminares que eu fiz com 2 colegas procuradores da República, e aí a gente fala do sistema de justiça envolvendo o Ministério Público Federal. E, atualmente, por exemplo, as vagas disponíveis para o Ministério Público Federal são em localidades de fronteira, são em localidades meio consideradas mais inóspitas e que, como eu disse antes, as mulheres precisam ainda de um grande apoio, de uma validação, muitas vezes, da família para assumir alguns postos de comando e decisão. E aí, no Ministério Público Federal, esse número de participação de mulheres também é pequeno, não sei se chega a 30%, vamos ver que uma média, Justiça Federal, Justiça Comum e Ministério Público Federal, chega a uma média de 30% de mulheres integrando essas carreiras. E aí a questão das
fronteiras do país para a atuação do Ministério Público Federal seja uma causa a ser observada também para um menor número no Ministério Público Federal. Um outro fator, Paty, que a gente poderia considerar é a competência, no sentido de que algumas competências com matérias consideradas mais duras, como a competência criminal, pode dificultar ou tornar menos atrativa a participação feminina, não necessariamente pela própria mulher, mas pela rede que encontra-se ligada a essa mulher. Às vezes, marido, pai, mãe, parente, você vai realmente assumir essa função? Essa função é perigosa, você vai tratar com bandidos ou não? Talvez essa competência mais pesada, mais dura, no sentido de se dizer da matéria criminal, também possa influenciar a menor atratividade para carreiras como o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, ou mesmo a Justiça Comum. E um último ponto que precisaria ser investigado é a questão da territorialidade mesmo, da geografia. Na Justiça Federal, por exemplo, a jurisdição está dividida os tribunais são por regiões. E na primeira região, com sede em Brasília, Justiça Federal, primeira região, sede em Brasília, nós temos vários estados. E talvez isso torne a carreira da magistratura federal menos atrativa. No caso, nós temos tribunais em todos os estados, quase todos os estados, não tem Tocantins do país. Então, essas são hipóteses que a gente precisaria estudar. Dani, foi colocado... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. É que agora eu ouvi minha própria voz aqui como eco. Mas é o seguinte, foi colocado aqui pela Érica, e eu já ouvi de algumas colegas também, e eu acho que a gente ouviu... Desculpa. Naquele primeiro encontro que a gente teve do Ana Matra Mulheres, quando ainda não era uma comissão, o seguinte, acho que uma expositora colocou lá, que a Justiça do Trabalho envolve principalmente uma relação de cuidado, uma relação pessoal e envolve uma relação de cuidado, por isso estaria mais afeta ao âmbito feminino, a mulher. Você acredita que isso tem, assim, como você disse desde o início, a sua resposta não tem nenhum conteúdo científico, porque não houve nenhuma pesquisa ainda nesse sentido, e você também não fez nenhuma pesquisa. Sua pesquisa tem um outro rumo, né? Um outro viés. Mas, assim, como você colocou muito bem, e no início, no que se refere à ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que foi em 88, depois em 2004, as mulheres estarem no mercado de trabalho, e também em 88, em 2004, também a valorização da Justiça do Trabalho. Você sente, você pode dizer também que tem relação com isso? Eu vou além disso. A Justiça do Trabalho se dá e se faz principalmente em audiências de conciliação inicial, de instrução ou unas. Isso não teria uma relação maior com o feminino? Eu me lembro dessa pergunta, eu estava presente, a pergunta foi feita por mim, já investigando essas questões, e foi para a professora Janaína Penal. E eu me lembro que ela respondeu associando o exercício da mulher magistrada, das mulheres magistradas no Poder Judiciário Trabalhista a um exercício de cunho social. Deixa eu reformular, não das mulheres magistradas. O exercício da magistratura no Poder Judiciário Trabalhista estaria voltado a algo mais
de natureza social em relação à natureza das causas trabalhistas, que são causas de cunho social, que poderia se assemelhar em determinado grau às tarefas relacionadas ao cuidado, à atenção, que historicamente são atribuídas às mulheres. Daí porque poderia tornar mais atrativa essa função de uma magistratura voltada para o social, essa questão das mulheres identificadas com as tarefas de cuidado. Foi uma hipótese que ela lançou na ocasião. Mas, raciocinando melhor sobre o tema e mais criticamente, a gente vê também que na Justiça Federal, atualmente, nós temos um significativo grau de jurisdição previdenciária, Sim. que são também relacionados a um cunho social e que são resolvidas pelos juizados especiais. Talvez todos esses fatores se entrelacem. E aí são hipóteses que a gente merece analisar cuidadosamente. O que acontece é que o preenchimento desses espaços continua sendo mais difícil para serem efetivados pelas mulheres. E na Justiça do Trabalho, nós temos um percentual maior de mulheres. O que não implica que a gente já resolveu todos os nossos problemas. Sim. Porque a gente volta naquela questão e as posições de gestão, de mando, estão realmente sendo ocupadas agora, falando nesse sentido, por mulheres, ou a gente consegue entrar nas posições que nos cabe através do mérito do concurso público, que é avaliado o mérito, e depois nós ficamos estagnadas em determinadas posições, e nós percebemos isso, esse é um problema. Por quê? Porque é necessário que haja percepção desses fenômenos. Algumas colegas sequer percebem que isso acontece. Justamente. E o que eu já ouvi, e muito, por isso foi uma pergunta que eu te fiz, muitas vezes, que é que na Justiça do Trabalho nós não temos problemas de questões de equidade de gênero por conta do número de mulheres, mas o número, a quantidade, não representa aqui de forma nenhuma uma possibilidade de ocupar espaços. Foi isso que você disse, isso? Exatamente. E a Andréia Passolt, que é uma juíza aqui de Santa Catarina, ela colocou assim, como é que é? A juíza, a mulher juíza ocupa mais espaços na magistratura do trabalho porque gosta de se meter na vida dos outros em audiência. Andréia, eu quis bulirar, quis dar um dourado, um ouro para a sua manifestação, e eu falei, a gente está em audiência, num lugar de cuidado e num espaço mais, né, que poderia ser considerado feminino. Dani, eu vou colocar aqui, eu estou assim, conversando contigo, tentando ver os comentários, olhando, recebendo algumas perguntas no WhatsApp, e eu vou ler aqui a manifestação da nossa amiga Viviane Leite. O sentimento de culpa que envolve as mulheres que ascendem na carreira jurídica em relação ao cuidado da família... não, ela fez uma pergunta, desculpa, eu vou refazer, tá? Para você dizer sobre o sentimento de culpa que envolve as mulheres que ascendem na carreira jurídica em relação ao cuidado da família e causa do adoecimento de mulheres. Ai, Viviane, que bom que você está por aí. É o seguinte, eu ando pensando sobre esse tema há algum tempo, e não só pensando e não só opinando, a gente vai estudando, vai se abastecendo de quem estudou antes da gente, vai se abastecendo e se alimentando das teorias que são formuladas. Nós somos 50% da população mundial.
E nós ainda enfrentamos todos esses problemas. E aí eu volto lá para a primeira pergunta e para as primeiras considerações sobre a temática. Nós estamos em uma sociedade patriarcal. O Pierre Bourdieu, num livro chamado Dominação Masculina, explica que todos esses padrões são constantemente repetidos e, por isso, duram ao longo do tempo nas instituições. Quais instituições? A família, a escola, a igreja ou a comunidade religiosa que se frequenta. Então, se reproduzem esses conceitos, essas questões relacionadas ao lugar da mulher, ao patriarcado, ao lugar do homem. Por isso que ele diz, as palavras não são minhas, está lá na dominação masculina, por isso que não há uma revolução de mulheres. Não há uma revolução. A gente vê, nós somos em maior número no mundo todo, mas nós não avançamos muitas vezes, avançamos em determinados períodos, retrocedemos em outro e não fazemos qualquer tipo de revolução para modificação do status quo. Por quê? Porque essas questões são alimentadas e retroalimentadas nas instituições, na nossa própria casa. E aí eu trago um exemplo. Conversando com uma procuradora da República, colega, amiga aqui do Rio Grande do Norte, que foi uma das primeiras entrevistadas para que eu fizesse um panorama do que eu queria investigar mais à frente, ela disse, olha, isso é tão presente na gente que a minha filha, eu sou uma pessoa que eu me considero feminista, eu atuo com um determinado ativismo nas causas da questão da mulher no Ministério Público Federal, mas a minha filha, eu acho que ela fazia, ela devia ter uns 8 ou 9 aninhos, a filha dela, que é da idade do meu caçula, chegou na banca e disse, mamãe, eu quero colecionar o álbum de figurinha dos jogadores de um determinado campeonato, nem sei se foi da Copa. E ela disse, para que, minha filha, para que você quer um álbum de figurinha de jogador de futebol? Ou seja, menina não tem álbum de figurinha, não acompanha jogo de futebol. E na mesma hora ela se policiou e disse, eu estou repetindo todos os padrões que exigem para as mulheres. Então, Vivi, realmente nós trazemos conosco, introjetados, todos esses comportamentos ou essas condutas que exigem de nós. E, na maioria das vezes, nós não permitimos, muitas vezes, que, se tivermos um determinado companheiro, avance em alguns papéis que nós trazemos só para nós. Se nós fizermos uma avaliação, a gente pode ter determinadas dificuldades para ceder aquele espaço que nós conquistamos, ou que a sociedade, ao longo do tempo, diz que pelo menos esse espaço aqui é nosso, tá certo? A gente não consegue avançar, ou a gente avança pouco nos espaços de poder, política e decisão, mas esse espaço aqui é meu, e eu não cedo para ninguém. Às vezes nós temos isso, e os exemplos são extraordinários. A gente vai conversando e uma outra diz, meu marido resolveu usar e cozinhar, só que ele suja tudo, então não deixa ele fazer nada. Às vezes a gente também pede isso, essa evolução, mas não é justo que carreira e ascensão traga culpa para as mulheres. E também a isso eu estou tentando investigar nos meus estudos, não é possível que a gente tenha que fazer escolha entre evoluir na carreira e a família. Aí isso também não é possível. Então, isso tudo são questões que a gente conversa, a gente vai debatendo, discutindo, avaliando, teorizando, até ver a melhor forma de se encontrar uma solução. Mas isso parte da cultura que nós temos e da alimentação e retroalimentação das instituições em relação ao patriarcado, em relação à dominação masculina, em relação a estereótipos e preconceitos.
Dani, eu posso te dizer uma coisa assim, sem sombra de dúvida nenhuma. Conversar sobre essas questões, tratar sobre essas questões, debatê-las, é algo assim que deixa, dá um ar tranquilizador, parece que é libertador, porque você tem a noção de que a maior parte de todas nós passa por tudo isso. Como disse a Viviane, fantástica Dani. Muito obrigada. Eu já estou agradecendo por você. Ela é ótima, Ela é querida também. Tá, eu, antes de passar para a próxima pergunta, vou registrar aqui a presença do direito do trabalho crítico do nosso colega da 12ª Região, Oscar, e que ele tem um blog, e tem um Instagram, que tem postagens de publicações maravilhosas. Quem puder Que bom, seguir, direito do trabalho crítico vale muito a pena. bom saber. Dani, passando para a próxima pergunta, então, eu já quero conversar contigo uma coisa, assim, queria ver se é possível. Faltam 13 minutos para a gente terminar a live. Quantos? Eu ouvi de uma colega nossa, que é da 19ª Região, que eu conversei com ela hoje também, e ela está aqui. Ela é você do Muito Mais Conciliador. Eu esqueci o nome dela também, desculpa. Se ela puder botar o nome dela aqui, eu agradeço. E ela colocou na live dela que as lives agora têm mais de 1 hora. Mas eu acho que a gente não corre o risco. Eu vou te fazer uma pergunta e, se você puder, se você estiver disposta, a gente podia derrubar e ficar mais uns minutinhos, quem sabe, assim, uns 15, 20 minutinhos para a gente fazer mais algumas perguntas. Seria possível? Fica à vontade, eu estou disponível para o que você precisar. Então, vamos embora. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta densa. Cassandra, isso aí, Cassandra, obrigada. Que é do Você Muito Mais Conciliador, que ela é uma colega nossa, que ela passou no concurso na 1ª Região e depois foi para a 19ª Região, que é Alagoas. Ontem eu assisti uma live dela que foi muito boa. Parabéns, Cassandra. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta mais densa, mas se chegar próximo ao momento de terminar, eu te aviso e pode deixar que eu estou controlando o tempo, a gente derruba e retoma, tá? E retoma da mesma forma que antes. Eu vou iniciar uma outra live e te convido, tá bom? Você entra e eu te convido. Dani, tem uma frase que me impactou muito em vários textos que eu li sobre esse tema que a gente está discutindo hoje, porque eu, por enquanto, nesse tema engatinho. Estou bem no início, é um tema que tá me deixando palpitante, assim, e cada vez que passa eu quero mais aprender com vocês, porque ele, de fato, eu consigo me enxergar em vários pontos deles, para não dizer em quase todos. Tem uma frase que é a seguinte: o perfil dos magistrados é de homens brancos, católicos, casados e pais. Esse é o perfil básico dos magistrados no Brasil. Existe no senso comum, no imaginário das pessoas, que o bom julgador... Existe no senso comum, no imaginário das pessoas, a figura do bom julgador. E o bom julgador, sem dúvida nenhuma, se refere a esse estereótipo de homem branco, católico, casado, pai. Você acredita que esse estereótipo interfira e cause algum problema em relação à nossa atuação, mulheres juízas, ou em relação à nossa ascensão na carreira? Eu vou começar falando sobre um caso, e eu acho que os exemplos são bons. Aquela autora negra chamada Audre Lorde, que eu gosto, e comecei a entrar em contato com ela, ela fala que a gente tem que... A aprendizagem é própria da experienciação. Então, a gente aprende
a gente experiencia, a gente vive, a gente ensina. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, quando nós tínhamos uma secretaria de execução integrada, inclusive que o Luciano era coordenador da Secretaria de Execução Integrada aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós criamos a Secretaria de Execução Integrada até muito antes das centrais de execução que hoje existem, mas a nossa, depois de um tempo, foi diluída. E eu acho que isso foi em 2000, não me lembro, foi por ali. Nós tínhamos uma equipe de 5 juízes substitutos trabalhando, 3 homens e 2 mulheres. Inclusive, eu integrava junto com outra colega. E o coordenador da Secretaria de Execução Integrada era o colega Luciano Ataíde. Só que ele saiu, ele precisou sair. E nós sobramos em 4, que já trabalhávamos lá há algum tempo. E incrivelmente, o nosso, então, presidente do tribunal, já aposentado, que é uma pessoa maravilhosa, mas encaixa-se nesse perfil que você está dizendo, é homem, branco e pai, chamou um outro colega para coordenar a Secretaria de Execução. E nós, eu e a outra colega, fomos conversar com ele, para perguntar porque ele tinha trazido um colega, com todo o seu mérito, mas um colega de fora, que nós estávamos ali disponíveis, inclusive nós, as 2 mulheres. E o presidente respondeu, você sabe que eu não tinha pensado numa mulher para esse cargo, essa posição? Faz muito tempo, e eu já me deparei com isso, já ouvi, vi, percebi, mas não assimilei. Isso só veio ser assimilado com o tempo. Ou seja, Patrícia, nós refletimos a sociedade. As pessoas que integram o Poder Judiciário refletem um perfil da sociedade, que é um homem branco casado com filhos. E isso faz com que, muitas vezes, essa pessoa tem conceitos, preconceitos, tem padrões cognitivos estabelecidos ao longo do tempo que absorveu pelas instituições que frequentou, família, escola, igreja, ou uma instituição de formação religiosa de outra forma. E isso tudo não desapega, não rompe. A existência dele é costurada, é tecida nos conceitos e preconceitos que essas pessoas que integram o Poder Judiciário possuem. E isso faz com que hajam determinadas ancoragens cognitivas, ancoragens de âncora mesmo. Nós temos determinados padrões, nós fixamos a âncora em determinados padrões cognitivos do conhecimento e não evoluímos muitas vezes. Não porque nós temos culpa disso ou porque somos pessoas que não querem evoluir, mas às vezes porque nós estamos imersos em um conhecimento, uma cultura que nos forjou, que nos elaborou assim. E isso realmente, eu não sei se está chegando perto do tempo, pode avisar. E isso realmente... Dani, teve a nossa colega aqui da Amatra 19 falou que a gente tem até 4 horas. Eu vou acreditar nela. Eu fiz pesquisa hoje no Google, eu vi 90 minutos. Não, eu não acredito em você, tá? É Cassandra, né? Desculpa. Mas eu acho que a gente pode tentar. Se cair... Mas tá certo. Se cair, depois eu faço uma outra, a gente se fala no WhatsApp, o povo aqui fica sabendo. Se cair, a gente vai dar seguimento numa outra. Continua o seu raciocínio. Tá bom. Então, essas ancoragens cognitivas são trazidas para o exercício da magistratura. É claro que isso vai influenciar no olhar em relação às colegas juízas, no olhar em relação à jurisdicionada, naquela outra questão da
perspectiva de gênero, que está muito hoje se falando sobre isso. Todas essas, toda essa cultura no qual nós nos forjamos e nos tecemos influencia no olhar, no viés, nas lentes que nós usamos em relação aos colegas magistrados e magistradas em geral. É isso. Dani, então eu vou dar seguimento à live, tá? Normalmente, o povo está aqui colocando que pode ficar tranquila que tem mais de 1 hora. Vou dar seguimento, se por um acaso, faltam 4 minutos, se por um acaso cair, depois a gente retoma em uma outra e a gente conversa no WhatsApp e restabelece. Mas eu acho que vai dar certo. Dani, em relação a uma experiência pessoal, eu posso passar para você, assim, eu não gosto muito de passar experiências pessoais em lives ou em qualquer momento que eu digo, porque parece uma cultura do eu comigo mesmo, né? Mas, ou então eu gosto de ouvir o som da minha própria voz, mas não é isso. Eu, quando comecei a magistratura, eu era bastante nova, eu tinha 23 anos, e eu fui para uma cidade do interior aqui em Santa Catarina, Pomerode. Eu não sei se você já ouviu falar. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. E, de fato, lá, eles tinham uma cultura um pouco complicada de não querer respeitar a figura da juíza que estava sentada ali e estava presidindo, na época, era uma unidade judiciária avançada, de juntas de conciliação e julgamento, presidindo a audiência, né? E eu tinha classistas em volta de mim. E a gente eu tinha, as minhas colegas que iam para lá também tinham que adotar uma postura, às vezes até um pouco agressiva e um pouco diferente do que eu era e do que eu sou hoje em dia. E isso, para mim, é a figura do homem branco, católico, casado, pai, prevalecendo. É por isso que eu te disse, quando eu te fiz a pergunta anterior, que essa live e as tuas palavras, em uma certa medida, são libertadoras, porque você consegue trazer para si momentos que você passou, no caso eu passei, e eu tenho certeza que várias das minhas colegas aqui já passaram também. E você, não como, né, como dizem aí, ela tem uma ideia de se vitimizar. Não é isso, é um fato, ocorreu. E você consegue trazer para si a ideia de que o que você estuda e o que você está colocando aqui para nós e que você está cientificamente estudando é o que nós vivenciamos. Por isso que eu te disse no início e te agradeci, porque é bastante libertador. A Érica botou mulher carioca. Eles diziam isso para mim lá, porque hoje não tenho mais tanto sotaque carioca, mas na época eu tinha bastante. Aí eles diziam para mim, como é que uma mulher carioca vai querer mandar na gente aqui em Pomerode? É uma bobagem, mas que envolve a vida da gente, né? E que pode ser que cause barreiras para a gente transpor e ascender até na nossa própria carreira. Então, eu vou criar um link com a segunda pergunta. Como a desinformação afeta os debates sobre gênero no âmbito do Poder Judiciário e no sistema de justiça em geral, não só no Poder Judiciário, no Ministério Público, na advocacia e de uma forma geral? A desinformação é um problema e muito já se conversa sobre isso. Nós já debatemos sobre isso porque nós precisamos de formação, de avançar na formação dos integrantes do sistema de justiça para o enfrentamento, o debate, o olhar das questões relacionadas a gênero, e não apenas a gênero, das questões relacionadas à diversidade, que envolvem classe, raça e sexo, gênero, todas essas questões nós precisamos avançar e ter uma formação melhor, elaborada, burilada. E aí eu trago para você e para os nossos
colegas de live que estão nos acompanhando, é um estudo, uma pesquisa feita pelo IPEA com o CNJ, em parceria com o CNJ, que foi publicado em 2019 e é de fácil acesso no site, que trata sobre o Poder Judiciário e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que a pesquisa faz com que a gente pense a respeito desse tema? Ora, a desinformação influencia em tudo isso? Influencia muito. A pesquisa mostra que no tema enfrentamento de violência, violência doméstica e familiar contra a mulher e o enfrentamento mediante poder judiciário, existem 3 categorias ou 3 tipos de juiz e juízas, 3 tipos de magistrados/magistradas. São os juízes comprometidos, os juízes moderados e os juízes, me parece que eles chamam, são aqueles que não são comprometidos. Me fugiu o nome nesse exato momento, mas nós teríamos 3 tipos de juízes: o comprometido, o moderado e algo como indiferente, mas é um outro nome. O que caracteriza esses 3 tipos de juízes? Uma das características é justamente o interesse pelo tema da violência doméstica e a tentativa de se aperfeiçoar neste tema estudando. Os juízes comprometidos estudam, fazem cursos, homens e mulheres, e tentam melhorar a sua jurisdição a partir dessa ampliação dos seus conhecimentos sobre o tema. O juiz moderado, às vezes estuda, às vezes não, mas ele está por ali entre o comprometido e o que não é, o resistente, exatamente. A última categoria que eles tipificaram são dos juízes resistentes. São aqueles, por exemplo, que estão nas varas, nos juizados especiais ou nas varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher por uma questão pragmática, ou seja, para uma promoção. Os comprometidos vão por uma questão de vocação, declarando muitas vezes que desejam fazer algo além do que envolva a própria jurisdição, fazer algo diferente, algo que contribua, que modifique o mundo em determinados aspectos. E isso reflete na quantidade, por exemplo, de medidas protetivas deferidas para as mulheres. Os comprometidos geralmente deferem as medidas protetivas, enquanto que os juízes resistentes não fazem isso. Vejam, não diz respeito apenas os juízes que eu falo, são juízes e juízas. Tem tanto juízes e juízas comprometidos, como juízas e juízes resistentes. Portanto, é essencial a formação, o aperfeiçoamento, o estímulo por parte das escolas da magistratura e do próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, como um agente propulsor das medidas formativas, recomendando que haja uma qualificação. Tanto é assim que, recentemente, o CNJ editou uma recomendação para que, pelo menos, os juízes e juízas que irão atuar em varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher e juizados especializados no mesmo sentido, façam cursos de aperfeiçoamento, aprofundamento sobre a matéria. Isso também é importante porque as pessoas começam a enxergar um outro viés, até mesmo tirar o véu que cobre a sua própria visão para enxergar além e ver que realmente o que se fala não é apenas em vitimização das mulheres. A leitura desse estudo, dessa pesquisa elaborada pelo IPEA/CNJ, deveria ser feita por todos nós, porque mostra como as mulheres muitas vezes chegam naqueles locais sem qualquer acolhimento, sem saber o que vai acontecer,
colocadas no mesmo ambiente, na mesma sala de espera com o agressor. Muitas vezes a interpretação da Lei Maria da Penha é feita de forma restritiva, apenas considerando violência aquela que acontece em relação aos casados, cônjuges ou companheiros, e não uma violência doméstica que pode haver entre filhos e a própria mulher, entre filhos e a mãe, mulher. Então, é essencial que haja essa formação, haja esse estudo, para que as pessoas desenvolvam um novo olhar, novas lentes cognitivas. Então, Dani, passando para a próxima pergunta, vamos fazer um link direto. Julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Eu já ouvi de alguns colegas, seria julgar a favor da mulher? O que é? Passando dessa sua fala para a próxima. Julgamento com perspectiva de gênero, nós podemos entrelaçar com outro tema que está sendo mais evidenciado no momento, que é o constitucionalismo feminista. E ambos dizem respeito, por exemplo, julgamento com perspectiva de gênero, aí nós afunilamos um pouco, porque diz respeito à interpretação da ordem jurídica para aplicação e reconhecimento de uma igualdade substancial, retirando, portanto, para que isso aconteça, os entraves, as barreiras que impeçam essa interpretação no sentido de reconhecimento de igualdade, que se relaciona, de certa forma, com o constitucionalismo feminista que está sendo no país divulgado muito pelas professoras Cristine Petter e Salete Maria, que eu acho que é até aqui da região Nordeste, e que falam justamente nesse olhar da aplicação e interpretação da Constituição para a diversidade, toda a forma de diversidade. E aí nós encaixamos mulheres, negros, pessoas mais desfavorecidas, grupos mais vulneráveis. E é também essencial, Paty, que a gente pense no julgamento com perspectiva de gênero, estude e termine trazendo para a nossa prática diária. O país, o México, já no México já existe, elaborado pela Corte Suprema do México, do país do México, um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Um protocolo. Eles elaboraram esse protocolo, que não é vinculativo, mas é um protocolo ao estilo, digamos, inspirados nos protocolos das ciências da saúde, porque as ciências da saúde estabelecem vários tipos de protocolo. Inclusive, com a pandemia de Covid, a gente viu que ao longo do tempo foram estabelecidos vários protocolos para medicação, né, para tratamento de quem estava com Covid. E no México, nós temos um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que orienta o olhar do julgador acerca dessas questões. Principalmente observando, por exemplo, vamos falar, por exemplo, no seguinte, nós podemos ter um caso em que a gente tem que ficar atento à condição da mulher naquele caso posto, como, por exemplo, qual era a posição hierárquica dessa mulher, certo? Quem estava acima dela, quais eram as condições de desvantagem que essa mulher estava submetida a. Então, o olhar do julgador que vê pelas lentes da perspectiva de gênero é diferente. Ele precisa ser diferente, porque vai vencer as barreiras, os obstáculos que se aparecem, que se apresentam para que possa efetivamente concretizar a vontade da Constituição, que é a vontade de igualdade. Nós temos um exemplo na nossa área que nós podemos trazer, que é o assédio sexual. Assédio sexual, a prova é dificílima no assédio sexual. O julgador que se orienta pela perspectiva de gênero vai tentar
retirar as barreiras que existem para que a pessoa empregada, trabalhadora, que alega uma violência sexual, um assédio sexual, venha a juízo e possa ver a Constituição ser concretizada no seu caso concreto, ser concretizada no seu caso trazido ao judiciário, por exemplo, com uma possibilidade de inversão de ônus da prova. É muito importante que a gente pense sobre isso. Ainda a perspectiva de gênero, para não me adiantar muito, mas para deixar as pistas para quem se interessa sobre o tema, a perspectiva de gênero pode se relacionar com um estudo elaborado por uma autora chamada Miranda Fricker, que tem tradução para o espanhol, tem edição em espanhol e inglês. Em espanhol é em e-book. E ela fala sobre a injustiça epistêmica. Injustiça epistêmica é aquela injustiça causada ao ser humano enquanto ser cognitivo, ser de conhecimento. Injustiça epistêmica. E se manifesta de duas formas. Quais são as formas? Muito rapidamente. Nós temos a injustiça testemunhal e a injustiça hermenêutica. A injustiça testemunhal diz respeito à condição de discriminação de determinados grupos. Por exemplo, você vai ouvir uma testemunha negra, preta ou parda, ou que seja de uma classe social menos favorecida do que todos os atores que estão ali no ambiente de justiça. Você vai ouvir uma mulher num crime de violência sexual e já parte de todos os seus preconceitos e estereótipos introjetados ao longo do tempo. E essas pessoas já entram nessa arena do Poder Judiciário em desvantagem flagrante. Então, aí nós cometemos determinadas injustiças testemunhais. As injustiças de hermenêutica também dizem respeito à interpretação da ordem jurídica e do direito mediante nossos conceitos ou vazio conceitual sobre determinados títulos. Por exemplo, nas sociedades muito machistas e patriarcais, onde não há elaboração do conceito do assédio sexual, por exemplo. A gente não teria como enquadrar isso, como a gente já tem aqui na nossa, por exemplo, um tipo para assédio sexual. Tem sociedade que não teria. E aí a dificuldade e o cometimento de uma injustiça pelo vazio do tipo legal, por exemplo, do tipo normativo ou do conhecimento mesmo da existência de determinados crimes. É muito interessante esse estudo da injustiça epistêmica e da perspectiva de gênero. A Comissão Ana Matra Mulheres, recentemente, promoveu um webinário sobre julgamento com perspectivas de gênero. A Dani faz parte dessa comissão e tiveram debates muito interessantes que assim, mostram a profundidade, os debates lá, e agora você falando, Dani, mostra a profundidade da questão e, como eu te disse, e vou repetir, parece assim um lugar comum, mas é pura verdade, é bastante libertador, é muito importante. A nossa colega Cassandra, da Amatra 19, do TRT 19, colocou aqui, as provas digitais são bem interessantes nesses casos, e ela fez referência aos assédios sexuais. Ótimo, as provas digitais vêm para contribuir para esses casos de assédio sexual. Obrigada, Cassandra. E mais uma pergunta, Dani. E você entende que a pandemia causou algum problema ou criou mais algum abismo nessa diferença, nessa busca de equidade de gênero que a gente tem no sistema de justiça? Já existem estudos, inclusive ONU Mulheres e outros estudos relacionados à academia,
que mostram que com a pandemia da Covid-19, ficou exacerbada essa necessidade ou essa ancoragem das mulheres em trabalhos de cuidado. E aí ela teria que ter uma jornada bem exaustiva para dar conta, muitas vezes, em todos os aspectos do mercado de trabalho, não apenas no sistema de justiça, do seu trabalho e das tarefas de cuidado das tarefas familiares relacionadas à sua família, ao seu ambiente doméstico. Na academia, por exemplo, já está comprovado que o número de artigos publicados ou submetidos à publicação, assinados por mulheres sozinhas, unilateralmente, diminuiu drasticamente. Elas ainda conseguiram assinar em coautoria, mas já está indicado que o fenômeno que, infelizmente, a pandemia de coronavírus, que ainda está aí para nos causar preocupação e solidariedade aos que passaram por isso e que perderam entes queridos, também trouxe para as mulheres essa situação de um trabalho muitas vezes dobrado, triplicado, ou mesmo a perda do seu posto de trabalho por não poder conciliar as atividades domésticas com as atividades exigidas pela profissão. É realmente algo que existe e que está sendo investigado por instituições. É realmente muito preocupante. E, por fim, Dani, queria que você colocasse para todos e todas que estão aqui nos assistindo e que nos acompanham, você desenvolve uma pesquisa e fez uma entrevista com as juízas e está fazendo um estudo sobre mulheres no sistema de justiça, e por isso que você está aqui nessa live. Explica para mim como é que é a sua tese de doutorado e como é que é a sua pesquisa e o que você pretende alcançar. Estou estudando as mulheres no sistema de justiça, mais especificamente as mulheres no Poder Judiciário Federal e afunilando um pouco mais as mulheres na Justiça Federal. Isso porque me chamou a atenção a questão de, em alguns tribunais, como, por exemplo, o TRF da 5ª Região, que abrange aqui estados da região Nordeste, não terem nenhum juiz, nenhuma juíza federal de carreira na bancada. A única mulher que integrou a bancada do TRF foi a desembargadora que integrou a bancada do TRF, veio do 5º Constitucional, e sequer, assim, não integrava a carreira da magistratura federal, proveniente do 5º Constitucional. E aí, isso me chamou a atenção e eu resolvi investigar realmente o que acontece na Justiça Federal em comparação com a Justiça do Trabalho, para que, ao menos nas bancadas dos TRFs, nós temos, por que esse fenômeno acontece nas bancadas dos TRS? Porque temos tão poucas desembargadoras. Uma das hipóteses, que eu não sei se eu vou conseguir comprovar, mas nós estamos no curso da pesquisa científica, é que a existência possa facilitar na Justiça do Trabalho a entrada de mulheres nas bancadas, porque na Justiça Federal nós não temos essa barreira da 5ª parte, então concorrem todos, desde que tenham determinado número de anos como juízes titulares. Então, essa é a nossa pesquisa, e também foi elaborado um questionário, uma pesquisa com apoio, um formulário, um survey, com apoio da Ana Matra e da AJUF, nós divulgamos, muitos responderam, foram 1.005 respondentes, entre juízes e juízas, magistrados
e magistradas federais e do trabalho, os segmentos de justiça puderam responder à pesquisa. De antemão, já agradeço aqueles que responderam, as juízas e juízes que responderam, e nós estamos na fase de ainda elaboração da tese e interface, apuração, burilação dos dados desse survey, dessa pesquisa, desse questionário, que vai nos trazer um material muito bom, inclusive para quem for fazer novas investigações. Mas eu digo a você que não é fácil discutir esse tema. E às vezes eu passei, inclusive, com um sentimento de que, meu Deus, será que não é necessário desistir desse tema? Porque é um tema difícil, um tema em que a gente discute, debate tudo, mas tem uma dificuldade com os interlocutores, inclusive mulheres. Por isso mesmo, por ter dificuldade, inclusive entre mulheres, que às vezes a gente pensa, será que vale a pena estudar? Mas sempre vale, e aí é só um questionamento, uma crise que a gente passa durante a pesquisa, mas a pesquisa está prosseguindo, com o apoio de muitas pessoas que se interessam, e com pessoas que já foram entrevistadas, e com o apoio do meu professor orientador Gustavo Raposo, na Unifor, e das duas associações que divulgaram a pesquisa. Eu agradeço bastante a quem respondeu o nosso questionário. Eu já vi alguns colegas aqui, ó, dizendo, alguns colegas e algumas colegas, eu tenho um que eu acho que é um homem, Marco. Eu respondi. E eu respondi também, Dani, e posso te dizer, e eu te disse na época, e vou repetir agora, o teu questionário era muito amplo. A gente se sentia, assim, com a possibilidade de responder o que a gente queria responder. Porque você é o tipo de uma múltipla escolha, né? E aí você tem situação de questionários que você fala assim, não é nada disso. Você tem que arrumar uma pergunta que seja mais ou menos parecida com a resposta que você quer. Não, no teu, a gente tinha resposta e a gente encontrava ali. Eu achei o teu questionário maravilhoso. E eu te disse na época e te digo agora, foi muito bom. E te dou, assim, os parabéns pelo questionário. E essas dificuldades de algum enfrentamento por parte de uns e de outros, a gente passa. Faz parte da vida. Você está passando, eu já passei, estou passando. Vários colegas aqui passam. E a gente só respira fundo e segue adiante. Não é isso? Pois é, exatamente. E vai. E que eu tenho certeza absoluta que o teu trabalho é muito bom. E foi muito bom te ouvir aqui, Dani. Eu te agradeço imensamente e com muito carinho. Eu te digo sempre, te disse já outras vezes, vou te dizer agora, você é uma amiga do fundo do meu coração. Te admiro muito e essa admiração vai ali assim, transpõe barreiras e fronteiras. As palavras da Noêmia são extremamente verdadeiras. Não que eu pudesse refutá-las, mas assim, eu pego como se fossem minhas. É um prazer te conhecer, é um prazer ter te conhecido por mais de perto, ter você como uma amiga e te ter aqui também na Matra 12. E eu passo a palavra para você para a gente poder encerrar. Que bom, Patrícia, que bom, Pati Santana. Eu agradeço bastante. Realmente, como eu disse, não é fácil e nesse momento de estudo você acompanha e a gente tem que conjugar várias tarefas. Nós temos que conjugar várias obrigações, nós temos que levar questões domésticas, do trabalho, do estudo, com apoio de uma rede que inclui aí quem tem um marido, uma mãe, um pai, os próprios filhos ou um outro apoio de assistência em casa. Mas o principal disso tudo é que a leitura, o estudo vai nos fortalecendo.
E aí nós precisamos falar sobre, nós não podemos silenciar nunca em qualquer assunto. E isso eu me socorro da Audre Lorde, eu me socorro da Hannah Arendt, que fala que a ação política é essencial para o ser humano viver. Então nós não podemos silenciar. O silêncio está associado a determinados medos que nós precisamos vencer. Portanto, quando você me fez o convite, você sabe que eu lhe disse que eu não sou muito familiarizada, para ser mais elegante, com as questões das lives, e você está ótima, super desenvolta aí com a live, com o Instagram. Eu aceitei porque a gente precisa realmente falar, a gente precisa agir, nós não podemos nos calar, nós não podemos fazer com que os nossos silêncios em qualquer esfera da nossa vida se associem ao medo da ação política. A ação política é vida, a ação política é tentar realmente transformar o mundo, seja como for, contribuir para que as coisas melhorem. Então, muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade, muito obrigada à Matra 12 e toda a sua rede de colegas de apoio que também estão sempre presentes na sua vida. Eu agradeço a todas as suas amigas que integram essa rede, aos seus amigos que integram essa rede. Muito obrigada mesmo. E a Érica, como vice-presidente da Matra 12, está te agradecendo aqui também a live e a sua presença. Dani, eu te digo sem dúvida nenhuma, as tuas palavras são inspiradoras e esse poder de ter a condição de se vivenciar nas suas palavras é assim, é sem igual. Muito bom, muito obrigada mesmo. E obrigada a você. Boa primeira live, foi maravilhosa. Que engrene a primeira, segunda, terceira, quinta e qual carro que você tiver, a sexta que for. Muito bom. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, um beijo. Até depois. Um beijo. Até, bem grande. tchau. Tchau.